Pois bem, meus irmãos, eu quero aqui hoje falar com você sobre como identificar aquilo que está na superfície do texto. Você vai ver hoje como nós vamos perceber coisas grandiosas sobre Deus só olhando de forma superficial o texto. Eu não vou nem a fundo no texto e nós vamos, num vídeo super rápido, perceber o que o texto nos fala sobre Deus, os atributos que esse texto nos fala sobre Deus. Então, se você quer aprender como fazer isso, fica comigo nesse vídeo. Olá, estamos aqui no Projeto 183. São 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje, no dia 90, sim, dia 90, nós vamos estudar o Salmo 85. Nós vamos aprender um pouco mais sobre como estudar as Escrituras através desse salmo. E eu separei ele aqui na nova versão internacional. Vamos ler o texto? Diz assim o texto das Escrituras. Foste favorável à tua terra, ó Senhor. Trouxeste restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Pausa. Retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaze o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. Verso 10. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra, e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá adiante dele, e preparará o caminho para os seus passos. Pois bem, que texto lindo, né? Muito lindo realmente esse texto. Um pedido, um clamor do salmista aqui no começo, né? Na verdade, uma declaração no começo e aqui pelo meio, sim, pedidos do salmista sobre ações de Deus no sentido de demonstração dos seus atributos. E aqui, por fim, ele demonstra isso. É justamente sobre isso que eu quero falar hoje com você, sobre os atributos de Deus. Porque aqui está, atributos, aqui está bastante claro isso no texto, e é muito interessante de a gente perceber mais uma vez isso aqui na hora de nós lermos e estudarmos o texto. Vamos observar no texto, e a ideia aqui é sempre procure entender o que o texto fala sobre Deus? Quais são os atributos que o texto demonstra da pessoa de Deus? Quais as características que esse texto nos dá sobre a pessoa de Deus? E eu não vou pegar coisas que estão mais a fundo no texto, certo? De forma que a gente precise avaliar com um pouco mais de cuidado, mas eu vou pegar aquelas coisas que estão na superfície, né? Vamos trabalhar aqui hoje num nível mais superficial do texto, ou seja, aquilo que está assim na cara, aquilo que o texto fala assim, ó, tá aqui, ó, pum. Ok? Vamos trabalhar assim? Então, olha só. Foste favorável à tua terra, ó Senhor, trouxeste restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Um atributo de Deus aqui é a própria ira de Deus. Porque se Deus ele ama, então pressupõe-se que ele tem ira, que ele é irado. Porque, por exemplo, você ama seu filho, né? Consequentemente, ao mesmo tempo, você se ira, por exemplo, contra alguém que faça mal ao seu filho. Isso é natural, ok? A ira em si não é um pecado. Na verdade, a ira é uma consequência
do amor, ok? Então a ira em si não é pecado, tanto que o versículo diz, né? Irai-vos e não pequeis, ok? Então Deus ele tem esta ira que é uma ira santa, que é uma ira justa, que é uma ira perfeita. Não é como a ira que por vezes nós temos, ok? Que é uma ira parcial, que é uma ira que traz, por vezes, que advém, né, de um julgamento muito ruim da nossa parte, enfim. Mas Deus, ele tem esta ira, e é uma ira santa. Isso está claro aqui no texto, o furor, a ira de Deus nesse momento. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaze o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Então veja, tá aqui ira, furor, de novo furor, indignação, prolongarás a tua ira. Então tudo isso aqui é exatamente o mesmo atributo sendo demonstrado, ok? Acaso não nos renovarás a vida a fim de que o teu povo se alegre em ti? Renovar a vida. Aqui a gente percebe um outro atributo de Deus, que é a própria vida. Deus é alguém que tem em si a vida. E olha só, ele tem a capacidade de renovar esta vida. Ok? Tanto a vida dos... nós estamos falando que ele tem em si vida, e é uma vida toda peculiar, a vida de Deus, e ele tem a capacidade de dar vida aos seres criados, ok? Como ele fez conosco, como ele fez com boa parte de toda a criação. Mostra-nos o teu... Opa, mais um atributo aqui. Mostra-nos o teu amor. Mais um atributo de Deus demonstrado aqui no texto. Amor. Concede-nos a tua salvação. A salvação não é necessariamente um atributo de Deus, mas é algo que advém da graça, que advém do amor, que advém inclusive da vida de Deus, ok? Que é uma necessidade devido à própria ira de Deus, ok? Então não é um atributo, mas é uma capacidade de Deus, ok? A capacidade de salvar. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz. Deus, ele tem o atributo de ser, de ter paz. Deus, ele é pacífico. Deus, ele tem em si paz. É uma das perfeições de Deus. Ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação, mais uma vez, nós acabamos de falar aqui, que ele trará aos que o temem, e a sua glória. A glória é também, deixa eu ver aqui uma outra cor, a glória é também um atributo de Deus. Deus, ele é um ser glorioso, ok? Deus é um ser que carrega em si, que tem como essência a glória. O amor nós já colocamos aqui, ok? Deixa eu colocar a mesma cor aqui. A fidelidade. Fidelidade é um outro atributo de Deus. Fidelidade de Deus. Deus, ele é um Deus fiel, justo. E, por fim, vem aqui novamente. Por fim não, né? Vem aqui novamente a justiça de Deus. Deixa eu colocar uma outra corzinha aqui. A justiça de Deus é um outro atributo do Senhor. Deus, ele é um Deus justo. A paz nós já falamos aqui, pintamos de rosinha aqui em cima, certo? Se vejarão. A fidelidade, mais uma vez, aparece aqui, a fidelidade de Deus. Brotará da terra e a justiça, mais uma vez a justiça de Deus descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. Mais uma vez, a justiça de Deus aparece aqui, irá diante dele e preparará o caminho para os seus passos. Veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atributos de Deus identificados de forma bastante fácil aqui no texto, ok? Estão aqui bastante claros os atributos de Deus, ok? A ira está ali em amarelo, deixa eu pintar aqui. A vida está ali em verde. O amor ali em azul, você pode perceber. A paz está ali em rosa. A glória está em vermelho. Fidelidade está em cinza. E justiça está naquele outro tom de verde.
ali, ok? Veja só que você pode, por exemplo, pegar esse texto e desenvolver através dele um estudo sobre os atributos de Deus. Olha só quantas coisas a respeito de Deus esse texto nos fala. É muita riqueza. Tem só 13 versículos e nos fala de 7 atributos de Deus. 7 coisas, 7 características do próprio Deus. E nós podemos desenvolver isso ainda mais. Nós podemos, se eu fosse um pouco mais a fundo no que o texto diz, eu só fiquei na superfície, como eu falei no começo. Se eu fosse um pouco mais a fundo no texto, nós encontraríamos ainda mais atributos. Ainda mais. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é para que sempre que você estiver estudando um texto da Bíblia, procure identificar os atributos de Deus. Procure identificar o que aquele texto, quais são os atributos que aquele texto, as características que aquele texto fala sobre a pessoa de Deus. E assim fica muito simples ou muito fácil de a gente dividir bem o texto, de a gente avaliar algumas coisas que o texto diz, de até fazer aplicações sobre o texto, do texto, né, na nossa vida, ok? Então, veja só, tudo isso que a gente percebeu nesse momento aqui, tudo isso que a gente pôde aprender ou verificar aqui a respeito da pessoa de Deus. Você pode pegar aqui, o que a Bíblia fala sobre a ira de Deus, e aí você ir para outros textos que falam sobre isso. O que a Bíblia fala sobre a vida de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a paz de Deus, sobre a glória de Deus, sobre a fidelidade, sobre a justiça do Senhor. Veja só quanta riqueza para a gente desenvolver. Eu quero, mais uma vez, te agradecer por estar sempre participando, sempre assistindo os vídeos e compartilha com mais alguém, tá bom? Compartilha com alguém que gosta de estudar a Bíblia, que quer aprender a estudar mais a Bíblia. Compartilha com alguém que perdeu talvez aquele brilho de aprender mais as Escrituras. Compartilha com alguém para que isso possa despertar novamente a pessoa. E falando em despertamento, nós temos hoje, começa hoje à noite, a jornada do despertamento bíblico. Eu espero você, são 3 dias, das 21 às 22 horas. Segunda, terça e quarta, 28, 29 e 30 de setembro. Começa hoje à noite. E para você se inscrever é simples. Tem um link aqui embaixo, né, que você pode se inscrever. É só você colocar o seu e-mail, em coisa de 5 segundos você está inscrito. Ou você pode também, se você está no Instagram, ir no link que está no nosso perfil, que está lá na bio, e fazer o seu cadastro também de forma bastante simples. Eu te espero hoje à noite e que Deus te abençoe. Até a próxima!